Então, hoje, gente, para o primeiro dia do nosso encontro, que nós vamos tratar sobre a vivência da lei de sociedade em família, nós convidamos esse amigo, irmão, né, Orlando Lemos, Landinho, né, para o nosso coração, e ele vai nos ajudar a refletir um pouco sobre esse tema tão importante, tão necessário e tão atual. Landinho, estamos às suas ordens, fique à vontade, já te agradecendo de antemão por ter aceitado o nosso convite, de estar conosco nesta tarde, agradecer a Rosângela, fiel escudeira aí do seu lado, sempre nos auxiliando também. Fique à vontade, você tem... O meu relógio aqui está 15h44, né? Então tem até 16h44, é 1 hora, né, de estudo. Fique à vontade, Landinho. Obrigada. Eu que agradeço. Primeiro eu queria fazer... Espera só um pouquinho, só lembrando, Bel, que aquelas pessoas que tiverem dúvidas, né, quiserem fazer perguntas, colaborar, acrescentar, né, elas têm esse direito, né, vão ter esse prazer. É só ir anotando em um papelzinho, no chat. Quando terminar, nós vamos ter um momento que vai ser das perguntas, respostas, ou para acrescentar o estudo. Ok, Landinho? Boa sorte. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, mais uma vez, estar junto de vocês. Nós estamos falando muito aí, desde as músicas lá que o Felipe tocou, até agora, no final esse vídeo aí, essa coisa que passou, né? A gente falando de parente, de amigo, de pessoas ligadas, e tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, né? Que é a lei de sociedade. Agradecer muito a vocês, realmente, cada um de vocês aqui que eu vejo. Estou vendo o Fernando aqui, que tem muito tempo que eu não encontro com ele, a Sônia, a Divina. Então, realmente é um negócio muito legal estar sempre com vocês e saber que vocês realmente fazem parte da minha vida. E eu gosto sempre de frisar isso, o jeito que nós somos recebidos, a Rosângela, eu, meus 3 filhos, nos encontros aí da fraternidade, dos centros todos de Betina, quando tem a Congé. Muito obrigado a vocês. Agora, deixa eu ver, dona Ana, se eu consigo colocar aquele negócio que eu falei. Espera aí. Tela inteira. Compartilhar. Isso. Se quiser deixar só assim, nós estamos vendo. Espera aí. Aí parei. Aí parou. Vamos ver. E eu treinei isso com a Jéssica hoje a manhã inteira. Não, mas você tem até 16h50 para treinar, Iland. Viu? Não preocupa, não. Tá. Ó, parou outra vez. Espera aí, só mais um pouquinho. Vamos vai só com calma. Só mais uma vez. Vai na seta. Pronto. Isso. Aí tenta pôr na tela inteira. Tem que puxar um negócio. É porque ele está apresentando a tela inteira. Aí ele não vai conseguir ver vocês, ele só vai ver o PowerPoint. Você não vê, não, Landinho. Isso. Aí Isso, Landinho. Aí você não vai conseguir ver ninguém, você vai ver o PowerPoint mesmo na sua tela. Você não vai ver as pessoas, só o PowerPoint. Vai lá no PowerPoint, a gente estava vendo. Mas não está aparecendo para mim. Quando você abre o PowerPoint, você não está vendo ele, não? Nossa senhora, botou foi tudo. Aperta o PowerPoint aí, onde você estava, esse laranjinha. Apertar o quê? Isso, aperta aí. Você está vendo? Não. O azulzinho, você não está vendo, não? Eu não estou te escutando direito. Na sua tela, você está vendo o azulzinho escrito Pais Construtores de uma Nova Geração? Você está vendo a sua apresentação, Landinho? Estou vendo, mas eu não estou vendo vocês. Você não vê a gente não, mesmo, meu filho. Não vejo, não? Não, é para a gente fazer careta, você não vai nem ver. Tranquilo. Então vamos lá. Outra coisa que eu queria reclamar...
muito do que nós vamos tentar estudar aqui, vocês fazem concorrer com o André Luiz, que está tudo lá naquela primeira página que foi lido, mas vamos lá. Então, o estudo de hoje é Pais, Construtores de uma Nova Geração. Vivência da Lei de Sociedade em Família. Essa lei de sociedade é um negócio que eu acho que eu, pelo menos, pouco estudado por mim, não só a lei de sociedade, mas as outras leis, eu pelo menos, eu tenho a mania de falar, não, dessa vez eu vou ler o Livro dos Espíritos todo. Aí começa a ler, não para no meio do caminho, não vai, e realmente essas leis são extraordinárias. Aí nós temos as leis físicas, que são leis do mundo natural, material. São objetos de estudo e compreensão das várias ciências existentes, como a física, a química, a biologia, a astronomia. E sem nós esquecermos que essas leis, apesar de ser leis muito estudadas, mas também são leis colocadas por Deus. As leis da física, as leis da química, as leis da biologia, as leis da astronomia e outras ciências que se estuda, né, no nosso meio, inclusive nas escolas, elas são leis de Deus, são leis colocadas por Deus para facilitar a nossa vida. E as leis morais são referentes às suas relações com Deus e com seu próximo. As leis morais, que nós vamos ver mais para frente aqui agora, quais que são, são as leis que poderíamos dizer assim, que fala mais alto ao nosso espírito, a nós enquanto espíritos imortais, espíritos que vamos ter uma vida sem fim. Então, essas leis, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. Eu acho muito legal que no Livro dos Espíritos eles colocam junto lei de justiça, lei de amor e lei de caridade, que nós sabemos que Deus é justiça, amor e caridade. Isso não tem como a gente separar. Não tem como a gente ser justo sem ter amor e sem ter caridade. Mas vamos voltar lá na lei de sociedade, que é a lei que envolve todas as pessoas. E hoje, no momento que a gente está vivendo, principalmente com esses dois problemas que agora nós estamos vivendo, que é o problema da Covid, que nós já estamos começando a acostumar um pouquinho com ela, né? E essa guerra, a gente observa o quanto é importante nós pensarmos em sociedade, pensarmos em pessoas, em outras situações que as nossas. Outro dia a gente estava conversando aqui em casa a respeito dessa guerra e a gente estava refletindo que os povos, eles são diferentes, os povos do mundo, eles são diferentes. Um país como com a grandeza do Brasil, todos os brasileiros, ainda assim, aqui no Brasil, a gente tem diferença de crença, diferença de costumes. Os costumes que a gente tem aqui em Minas Gerais é diferente dos costumes que se tem lá no Nordeste, que se tem lá no Norte, que se tem lá no Sul, né? A gente tem que conviver com isso. Se aqui no Brasil, que todo mundo é brasileiro, todo mundo fala a mesma língua, que todo mundo gosta mais ou menos das mesmas coisas, ainda assim, a gente tem divergência, diferença de opinião, diferença de sentir as coisas, diferença de pensar. Imagina a gente se comparar com o pessoal lá do Oriente Médio, a gente se comparar com o pessoal lá da Rússia, que está vivendo esse problema agora, né? Então, a sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada,
Ó, presta atenção, isso aqui não tem nada a ver com espiritismo, isso aqui é uma definição que nós pegamos de um modo geral. Sociedade é um conjunto de seres que vivem de forma organizada. Então, é uma condição sine qua non a gente conviver de forma organizada. Organizada pode até haver divergência, mas resolve-se a divergência nos canais competentes. Eu não posso querer resolver as divergências no braço. A palavra vem do latim societas, que significa associação amistosa com os outros. Associação amistosa com os outros. Então, nós não podemos querer resolver nada na valentona. Nós temos que resolver de forma organizada. A pergunta 766 do Livro dos Espíritos, ele nos fala o seguinte: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, realmente, é uma lei de Deus a lei de sociedade, a lei do relacionamento social. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos numa escola, e o planeta Terra é uma grande escola, e é uma escola sui generis, porque todo dia, toda hora, a todo instante da minha vida, eu vivo a posição de várias situações. Eu já passei a situação de filho, eu já passei a situação de pai, eu estou querendo agora passar a situação de avô, se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir. Eu já vivi e vivo a situação de irmão, a situação de primo, a situação de marido, e assim por diante. A situação de empregado, a situação de chefe, a situação de subordinado, em todas as circunstâncias da vida. É uma escola sui generis, porque eu tenho condição de aprender e de colaborar com a sociedade em várias frentes de trabalho. Dentro do ônibus, na rua, na hora de entrar no supermercado, e assim por diante. E a resposta sobre essa pergunta fala assim: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não tem como eu evoluir, não tem como eu progredir sem viver em sociedade. Eu não tenho como entrar lá no meio do mato, entrar dentro de uma gruta e ficar o resto da minha vida lá, porque eu não vou sair do lugar, eu não vou progredir. E a minha meta, a meta de todos nós, enquanto filhos de Deus, é progredir, é caminhar devagarzinho rumo à perfeição relativa. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, ele me deu o entendimento, me deu a palavra, me deu o sentimento de eu me colocar no lugar do outro, o sentimento do amor, todos os sentimentos positivos, né? Ele me deu os sentimentos positivos que são necessários à minha vida de relação. A questão 767 pergunta o seguinte: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? É o que eu acabei de falar, de entrar lá dentro da gruta e ficar lá o resto da vida, sem dúvida. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Uma outra coisa, uma observação que eu acho muito importante a gente colocar aqui é essa: é que nós somos, é um negócio que eu acho assim, muito interessante e que mostra a confiança que Deus coloca na gente, que é de sermos, como foi falado anteriormente, na prece, inclusive a Divina citou isso, nós somos cooperadores,
E em muitos lugares a gente escuta dizendo que nós somos co-criadores, nós somos auxiliares da criação de Deus. Deus, ele cria, mas nós ajudamos no progresso da criação de Deus. Nós temos essa possibilidade, nós temos essa responsabilidade de sermos cooperadores, co-criadores do Pai na sua enorme criação. Então, o isolamento, ele é contrário à lei do progresso, né? Então, a lei de sociedade é importante nesse sentido, para que nós nos relacionemos com as outras pessoas, que a gente ensine às outras pessoas alguma coisa, que a gente dê para as pessoas alguma coisa e que a gente receba dessas pessoas também alguma coisa. Dentro dessa relação entre nós e as outras pessoas da sociedade, os laços mais apertados, os laços mais importantes que nós podemos dizer, e é onde a gente começa a caminhada, e no decorrer da caminhada a gente ainda mantém, são os laços de família. Os laços de família realmente, ultimamente, principalmente quando a gente vai amadurecendo um pouco mais, a gente vai dando importância a esses laços de família, dando importância àquilo que nós aprendemos e tentando passar, né, para os nossos entes queridos, nossos irmãos, nossos pais, os nossos filhos, né? E a gente recebe. Então, os laços de família, na pergunta do 774, Livro dos Espíritos, fala o seguinte: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado de costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. E devemos pensar a respeito? Então, ele está perguntando assim, que tem gente que acha que mira na natureza, mira nos animais. E a gente vê que os animais, uma cachorrinha dá à luz aos cachorrinhos, uma gata dá à luz aos gatinhos, e ela cuida enquanto mãe, né? E os machos enquanto pais, enquanto aqueles animais, eles não atingirem a idade adulta deles. A partir do momento que eles atingem a idade adulta, eles passam a ser pessoas normais, iguais a eles, né? Seres normais iguais a eles. Aí tem gente que pensa que, no caso do homem, que isso pode acontecer. Então, a resposta dos espíritos é o seguinte: diverso dos animais é o destino do homem, ou seja, diferente do destino dos animais é o destino do homem. Por que, então, querem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados se tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, quis Deus que, por essa conta, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, diferentemente dos animais, diferentemente das pessoas, de todos os animais, do elefante, do leão, a gente aprende no Espiritismo que esses animais um dia vão virar homens, a gente sabe disso. Mas no momento em que estão vivendo, no momento que nós estamos vivendo, no momento que o cachorro aqui de casa está vivendo, é diferente os objetivos dele e o meu. O meu é um objetivo, como está falando aqui. Há no homem algumas coisas mais além das necessidades físicas, porque o cachorro, o leão,
o elefante, o macaco, eles têm necessidades físicas. Nós temos uma necessidade a mais, que é a de progredir. E os laços sociais, as relações familiares, os laços com amigos, os laços com colegas de trabalho, os laços com as pessoas que a gente relaciona com eles no dia a dia, é muito mais importante, né, para o nosso progresso do que essas necessidades físicas que a gente também tem. Enquanto ser humano, a gente tem necessidades físicas de alimentar, de crescer, de chegar num momento de procriar e assim por diante. Mas nós temos necessidade maior, que é a de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família, mais apertados, tornam os primeiros. Então, o laço da família, ela tem uma importância primordial, uma importância essencial no nosso progresso. Porque os laços de família, eles apertam, eles tornam os laços sociais mais apertados. Isso porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a finalidade nossa, o objetivo nosso, o fim nosso, é um dia nós nos amarmos como irmãos. É lógico, quando a gente começou a falar lá, que a gente falou em diferenças sociais, em diferença de crenças, de religião, de comportamento entre os povos, a gente sabe que nós ainda estamos muito longe disso, porque a gente não se identifica, às vezes, com o nosso vizinho, que é nascido na mesma cidade que é minha, que foi criado praticamente na mesma rua minha, e eu tenho divergência com ele. Imagina com pessoas que estão muito longe de nós. Essa pergunta 774, ela nos remete, no Livro dos Espíritos, ela remete a essa questão 220. E eu achei melhor a gente também pensar e raciocinar em cima dela. Pergunta faz o seguinte, a pergunta cita o seguinte: há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura como destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Aí a resposta: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco com afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto nosso vizinho, o vosso vizinho ou o vosso servo, pode achar-se um espírito que tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, a pergunta diz o seguinte, que para algumas pessoas, eu desencarnei, esse laço de família é destruído. Aí ele está dizendo exatamente o contrário. Ele os distende, não os destrói. Ele distende no sentido de alongá-los, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Então, se hoje eu estou me relacionando com uma pessoa, pode ter sido um pai, pode ter sido um tio, pode ter sido um primo, um irmão, hoje, e que eu tenho que pensar nisso. Ora, se ele era da minha família, eu tenho que continuar achando que ele é da minha família. Até nós chegarmos, no final das contas, quando o momento que alguém chegar para a gente, acho que para mim, pelo menos, vai demorar muito,
chegar lá, você não vai precisar mais de reencarnar no planeta Terra. Então, todas as pessoas do planeta Terra, eu tenho amizade, tenho amor e tenho respeito por eles. É o nosso objetivo final em relação ao planeta Terra. É uma citação aqui da Joana de Ângeles, dizendo o seguinte, que a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Não há escola mais importante, não há escola mais mais eficaz do que a escola que é a família. E ela realmente nos ajuda. Aí, eu fazendo esse estudo, eu me lembro dos ensinamentos que o senhor Orlando, que é meu pai, que a dona Carmela, que é minha mãe, passaram para mim durante a minha infância, depois da minha adolescência, até na idade adulta, me dando conselho, me dando exemplos, me abraçando. A gente realmente a gente pensa, né, da importância que é a família, que realmente é uma escola que nos ajuda, que nos prepara para... Só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui. Ela nos prepara para a nossa vida como cidadãos, como seres responsáveis ao longo da nossa vida. Uma outra citação aqui da Joana de Ângeles fala o seguinte: a família não é apenas o grupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual adrede estabelecidos. Adrede anteriormente estabelecidos, né? Ou seja, estabelecidos lá no plano espiritual. Então, não é só um grupamento doméstico. A gente tem que entender a família como reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução. Cada um de nós tem um programa de evolução. Aqui na minha casa, eu tenho um programa de evolução que está interligado com o programa de evolução do meu pai, da minha mãe, dos meus 2 irmãos, da Ângela e do Luiz Antônio, que eram meus irmãos, que são meus irmãos, interligado com a Rosângela, que é minha esposa, interligado com o Fred, com o Felipe, com a Jéssica, com os primos, com os tios, etc, etc. E eu, particularmente, eu posso citar aqui, porque eu fui criado muito perto dos meus tios, principalmente dos tios do lado da minha mãe, o que é mais comum, e realmente eles me ajudaram muito, me deram muitos ensinamentos, que até hoje eu carrego, graças a Deus. Meus tios, o Timanel, né, todos os meus tios, minhas tias, que a gente viveu muito de perto, meus primos. Então, realmente, a família não é apenas um grupamento doméstico, ela é reunião de espíritos encarnados com um programa de evolução espiritual pré-estabelecido. Agora, uma citação do livro Pensamento e Vida, pelo Emmanuel, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Isso tem muito a ver com a lei de causa e efeito, né? É lógico que dentro de uma família, a finalidade dela é terminar tudo com tranquilidade, com amor, com respeito, passar isso para os filhos, depois, no final da vida dos pais, auxiliarem aos pais no momento da velhice deles e assim por diante. Mas a gente muita pretensão da nossa parte achar que a nossa família é só isso. Eu, particularmente, eu acho que a minha é só isso, porque realmente a gente nunca teve muita discórdia, mas a gente conhece muitas famílias que têm muita rixa,
tem reflexos desagradáveis, né? Que a vida está devolvendo para aquelas pessoas que reencarnam junto na mesma família para poder resgatarem problemas do passado e passar uma borracha em cima e começar a traçar uma nova caminhada. Então, a família, realmente, em termos de sociedade, em termos voltando à lei da sociedade lá, é uma parte importantíssima, onde ela nos ensina a ter essa relação com as pessoas, com os nossos desafetos também, né? Uma outra citação do Divaldo: atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou estão com dívidas. Então, é aquilo que nós falamos. Nós não reencarnamos na nossa família só com aqueles seres que nos amam, com aquelas pessoas que gostam de nós, porque aí seria um negócio assim bem fácil, né? Mas também com aquelas pessoas a quem eu devo ou que estão com dívida comigo. Então, a gente tem que entender, a gente tem que pensar a respeito desse relacionamento que a gente tem dentro das famílias. E a importância que tem a família. Eu me lembro, quando eu estava no grupo escolar, eles sempre falavam, né, que a família é a célula máter da sociedade. Eu não entendia muito bem isso. Mas agora, depois de um certo tempo, e aprendendo, estudando um pouco mais dentro da doutrina espírita, a gente entende isso, né? Que da família que surge o cidadão brasileiro, o cidadão americano, o cidadão francês, é tudo dentro da família. E por mais que se tente desfazer, por mais que se tente menosprezar a família, mas as pessoas não conseguem, porque esses laços de união, de amor que se tem dentro de uma casa, não é qualquer pessoa que vai desfazer, não, né? Então, vamos para frente. Aí agora nós vamos falar, a gente já começou a falar lá atrás, mas vamos continuar falando aqui da simpatia e da antipatia familiar. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Então, realmente, existe dentro da família, que nós não podemos nos esquecer e temos que estar ligado nisso, porque, por exemplo, no meu caso, a minha família minha filha caçula já está com 30 anos. Então, eu posso pensar, não, agora eu estou livre dessas questões familiares, porque minha família já está criada. Mas eu esqueço, não posso esquecer que mais para frente, daqui a alguns anos, eu vou desencarnar e depois vou reencarnar outra vez e com certeza vou constituir família, de repente até com outras pessoas que estão lá na fila, né? Como mamãe falava, mamãe falava que a fila das esposas e a fila dos maridos das pessoas é uma fila de várias pessoas para poder resgatar comigo. Então, a minha fila está cumprida lá. Então, esses adversários reaparecem como membros da família para receber amor. Não é para outra finalidade, é para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. É Psicologia da Gratidão, da Joana de Anjos, psicografado pelo Divaldo. Então, as pessoas dentro das casas, às vezes acontece isso, que vem com aquela antipatia, né? As pessoas, tudo que eu falo, essa pessoa vai contra mim, tudo que eu penso, essa pessoa vai contra mim, e não bate nada, não acerta nada, o que ela pensa é diferente,
se eu falo alguma coisa, ela me critica, se ela faz alguma coisa, eu critico ela, e então é preciso da gente estar ligado nisso para a gente resolver esse problema, porque a gente está aqui, como nós falamos no começo, nós estamos numa escola sui generis, que a todo dia a gente faz prova, a todo dia a gente aprende alguma coisa, todo dia a gente tem que aprender e temos que ensinar também. Nossa escola é uma escola sui generis, a escola do planeta Terra. Ainda do livro Psicografia da Gratidão, da Joana de Ângeles, ditado pela Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo, certamente é nesse difícil reduto que o espírito deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. E nós não podemos nos esquecer que, acima de tudo, Deus é justo e bom. E ele exerce a justiça, que é essa encarnação, essa reencarnação, que eu nasço com os meus desafetos, é a justiça. Mas ele é extremamente bom, porque ele nos permite resgatarmos essa divergência com os meus desafetos. Então, certamente, é nesse difícil reduto que o espírito deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. É o nosso objetivo. Apesar da antipatia que eu possa ter, apesar da antipatia que as pessoas podem ter de mim, mas é nesse relacionamento, nesse dia a dia, que eu tenho que procurar exercitar a fraternidade e a gratidão. E o nosso objetivo, como nós já falamos anteriormente, o nosso objetivo é nos tornarmos um ser que respeita e que ame a todo ser humano indistintamente. Um dia nós vamos chegar lá, né? Quando eles falarem assim, você não precisa reencarnar no planeta Terra, como nós já dissemos, de repente vai ser esse momento, como nós temos notícia do Dr. Bezerra de Menezes, né? Mas é nesse exercício que a gente vai fomentando e aumentando a nossa fraternidade e a nossa gratidão, não só ao nosso irmão, mas também a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 e 19. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova uns para os outros, de meio de progresso. Então, são dois objetivos, para servir de prova e para nós progredirmos. É aquilo que eu falei, é a questão da justiça e da bondade de Deus. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo, de servir de prova uns para com os outros e de meio de progresso. Então, Deus se utiliza de todo o momento, de toda oportunidade, de todo instante da nossa vida, para que a gente aprenda, para que a gente resolva os nossos problemas anteriores e que a gente ache um caminho de progredir, um caminho de caminhar, um caminho de nos tornar melhor. Então, é através dessa caminhada, através desses passos, às vezes até titubeante, desses passos, às vezes até sem entender para onde que a gente vai, mas a gente está progredindo, a gente está caminhando. E é com o auxílio da família, com o auxílio daquelas pessoas que às vezes não são muito simpáticas a nós, ou que nós não simpatizemos tanto com eles, é que nós vai resolver os nossos problemas de prova e acharmos meios de progresso na nossa caminhada.
Ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, a união e afeição que existe entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, essa união, eu particularmente, sem querer dizer que eu sou melhor do que ninguém, coitado, mas com relação à minha família, aos meus pais, meus irmãos, minha esposa e meus filhos, eu acho que realmente é questão de simpatia, um indício de simpatia que nós temos entre nós. Porque hoje mesmo a gente estava comentando, né? A Jéssica, minha filha, quando ela era menorzinha, uma psicóloga lá da escolinha, lá do poliesportivo que ela frequentava, que tinha um amparo lá com o psicólogo, perguntou a ela: quando seu pai e sua mãe brigam, você vai para o lado de quem? Aí ela falou assim: não sei, eu nunca vi eles brigando, nunca percebi que eles brigam. Então, realmente, nós raramente, nós nunca ficamos 10 minutos meia hora sem conversar um com o outro. Então, eu acho, não é que eu sou melhor do que ninguém, que eu, nesse aspecto, Deus me ajuda muito, porque realmente todas as pessoas que estão mais próximas de mim, eu tenho mais simpatia, eles têm simpatia comigo também, né? Então, isso é uma oportunidade que Deus nos dá, né? Para um avanço, um passo na senda do aperfeiçoamento. Ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, os laços de família, não é porque eu desencarnei e reencarnei outra vez que eu vou me desvincular com as pessoas que me foram caras no passado. Essa fila, esse grupamento de pessoas que me são caras do passado, ela só vai aumentando com o meu desencarne. Então, aí a gente vê a importância que tem a família, a importância que a família tem na nossa caminhada, e o tanto que a gente tem que agradecer por ter nos inserido nessa família, por ter nos colocado nessa família. Então, realmente, é muito importante para nós a gente sempre agradecer esses familiares que Deus colocou na nossa vida. Amparo no núcleo fraternal. Nós vamos comentar alguma coisa aqui. É da força que um marido tem que dar para uma esposa, que uma esposa tem que dar para o marido, que o marido e a esposa têm que dar para os filhos, que os filhos têm que dar para o pai e para a mãe. Então, esse amparo no núcleo familiar é um negócio muito importante, não só para o núcleo, mas para o desenvolvimento de cada um dos componentes desse núcleo. Então, como nós já falamos anteriormente, cada dia que passa, a gente vê mais a importância da família no seio da nossa sociedade. Cada vez que passa, a gente tem que valorizar mais os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos filhos, os nossos primos, os nossos tios. Por quê? Porque é nesse grupo que a gente junta para continuar a caminhada. E à medida que a gente vai evoluindo, esse grupamento, esse núcleo familiar vai aumentando, até que um dia todos os seres humanos eu vou considerar como os meus verdadeiros irmãos. Aí, no livro Na Era dos Espíritos, Emmanuel, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e o J. Herculano Pires. Dois seres, em se unindo no casamento, não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso de boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente
e muito principalmente ao amparo mútuo. Então, quando um homem casa com uma mulher, quando duas pessoas se casam, dois seres se casam, não estão unicamente sendo chamados, sendo responsáveis pelo possível rendimento da família. Eu vou criar meu filho, ele vai ser estudioso, quando ele vai estudar, vai formar, vai fazer um curso superior, vai arrumar um emprego bom, depois vai se casar, vai comprar uma casa, vai comprar carro. Não é só para isso e ao progresso das boas obras, mas principalmente, e muito principalmente, ao amparo mútuo. O amparo que eu tenho que dar à minha esposa, o amparo que a minha esposa tem que dar a mim, o amparo que eu tenho que dar aos meus filhos, que os meus filhos têm que dar a mim e à minha esposa, e assim por diante. Então, o casamento, ele é muito maior do que a gente pensa. Quando a gente vai casar, a gente pensa em ter casa, em não pagar aluguel, a gente pensa em ter uma roupa bonita, um terno bonito para entrar, a moça, uma roupa, um vestido de noiva legal. Quando a gente tem os filhos, a gente pensa num quartinho bonitinho, comprar muito berço, brinquedinho para o menino, e roupinha para o menino, e alimentação, beleza, para ele crescer forte. Não que isso não tenha importância, é lógico que tem importância. Mas o amparo espiritual, o amparo pessoal, de pessoa para pessoa, que é muito principalmente, como ele fala aqui, mas também principalmente, e muito principalmente, o amparo mútuo. O amparo que eu tenho que dar a ele, o amparo moral que eu tenho que dar à pessoa, para a pessoa se sentir forte, se sentir amparada para caminhar. E esse amparo e essa fortaleza, todos nós precisamos, que a gente está simplesmente no começo, nós estamos começando muito, engatinhando ainda na nossa evolução. No Livro dos Espíritos, questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Isso é um negócio muito interessante. Olha para você ver há quanto tempo que já se preocupava com isso. Um negócio muito interessante que hoje, principalmente hoje, a gente tem visto nas conversas que a gente vê, em programas de televisão, em jornais, que realmente existem algumas pessoas que querem esse relaxamento, que acham que é importante esse relaxamento das famílias, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando que realmente acusaram ela, essa pessoa foi acusada de querer destruir a família, e ela falando, realmente eu quero destruir a família. Então tem muita gente, infelizmente, no nosso meio ainda, que pensa dessa forma, né? Aí, a resposta, um agravamento do egoísmo. E egoísmo a gente sabe que é um dos principais problemas que nós, seres humanos, temos, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Esses dois são os principais problemas que trazem grandes perdas para a sociedade da Terra. Então, o relaxamento dos laços de família traria um agravamento do egoísmo. A gente precisa de apertar os laços de família e não relaxar esses laços de família. E cada um de nós lutar por isso, não só pela nossa família, mas também a família dos outros, levando bons conselhos, levando boas palavras de amizade, de tranquilidade, de tudo quanto há, né? No livro Filosofia Espírita, volume 16, do Miramês, ele nos fala o seguinte: o relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de reduzi-la ao primitivismo. O que aconteceria ao corpo se desfizéssemos os órgãos que o compõem?
a pergunta: o que aconteceria ao corpo se desfizéssemos os órgãos que o compõem? Certamente seria a morte. Desfazer a família é desorientar a humanidade. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com certo desprendimento. Esta é a verdade. Então, como nós falamos anteriormente, o Miramês ele vem esmiuçar mais isso para nós, né? Que seria um desastre moral, né? Se a gente desfizesse esses laços da família, né? A importância, o respeito, a obediência que a gente deve aos nossos pais, o carinho, a atenção, o amor mútuo que a gente deve aos nossos irmãos, né? O amparo que a gente deve à nossa esposa, o amparo que a gente deve aos nossos filhos e vice-versa, né? Porque, como nós falamos, a gente ocupa várias posições ao longo da nossa vida. Nesse conjunto familiar, a gente ocupa a posição de filho, ocupa a posição de pai, ocupa a posição de irmão, de primo, de tio e assim por diante. Então, se a gente desfizesse, se a gente não se preocupasse com esses laços, né? Com esses laços de família, a lei de sociedade, a sociedade iria voltar lá no primitivismo. Ou seja, quando a gente não estava nem preocupado, a gente matava para comer, cada um procurava a sua alimentação, cada um preocupava a sua proteção, cada um preocupava com a sua sede, sem me preocupar com a sede do vizinho, sem me preocupar com nada, né? Então, se esses laços forem desfeitos, nós estamos caindo, nós estamos partindo para um problema muito sério na humanidade da Terra. Então, é muito importante a gente valorizar a nossa família, não valorizar do ponto de vista do egoísmo, né? Que a minha família é mais bonita, que a minha família é mais rica, que a minha família é mais inteligente, que a minha família é melhor e tal. Mas, principalmente, né? O amparo moral, a ajuda moral de um com o outro, né? E a gente, mostrando isso para as outras pessoas, elas também vão aprender a valorizar os seus irmãos, a valorizar seus pais, seus filhos e assim por diante, né? E para a gente encerrar, a gente trouxe, ficou meio pequenininho aqui, porque eu quis colocar só num slide, mas eu acho que vai dar para a gente ler. Familiares problemas. Do Emmanuel esse texto. Desposaste alguém que não te parece a criatura ideal que conheceste? A convivência te arrancou aos olhos as cores diferentes com que o noivado te resguardava o futuro que hoje se faz presente? Em torno, provações, encargos, remanescentes, familiares que te pedem apoio, obstáculos por vencer. E sofres. Entretanto, recorda que antes da união falavas de amor e te mostravas firme à disposição em que assumiste os deveres que te assinalam agora os dias. E não recues da frente do trabalho que o mundo te conduziu. Se a criatura te compartilha transitoriamente o destino, não é aquela que imaginaste, e sim alguém que te impõe difícil tarefa a realizar, observa que a união de ambos não se faria sem fins justos, e dá a ti o possível para que essa mesma criatura venha a ser como desejas. Diante dos filhos ou parentes, outros que se valem de títulos domésticos para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixas de amá-los. São eles, presentemente na terra, quais os fizemos em outras épocas. E os defeitos que mostrem não passam de resultados
das lesões espirituais causadas por nós mesmos em tempos outros, quando lhes orientávamos a existência nas trilhas da evolução. É provável tenhamos dado um passo à frente. Talvez o contato deles agora nos desagrade pela tisna de sombra a que deixamos de ter ou de ser. Isso, porém, é motivação para auxílio, não para a fuga. Atentos ao princípio do livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém te impede de cortar os laços, de sustar realizações, agravar dívidas ou delongar compromissos. O divórcio é medida principalmente compreensível e humana toda vez que os cônjuges se confessam à beira da delinquência, conquanto se erija em moratória de débito para resgate em novo nível. E o afastamento de certas ligações é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas algum dia com proveito preciso. Reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio evolutivo ou reeducativo, e tão só preciso. Tão só pelo amor com que amamos, mas pelo amor que esperamos de ser amados. Ser-nos-á possível trabalhar para redefinir, e por vezes, sem perder para realmente vencer. Então, aqui a gente está, o Emmanuel, ele nos fala que realmente, às vezes, pode acontecer da gente querer de cortar as alianças, os laços que a gente fez com a esposa, com os filhos, com os primos, com os amigos, que pode acontecer. Mas a gente não pode esquecer que um dia a gente vai precisar de nos reencontrar com essas pessoas, a fim de que a gente possa se acertar, porque a gente não vai poder caminhar em frente deixando para trás problemas a ser resolvidos. Então, se eu tenho problemas a ser resolvidos, se eu tenho que me relacionar com as pessoas, principalmente na família, principalmente com pessoas mais próximas, com colegas de trabalho, com colegas de escola, que eu resolvo os problemas agora. Eu resolvo os problemas já. Não deixo para depois. Está faltando 4 minutinhos que a gente tinha para falar. A gente chegou agora. Então, nós deixamos com o pessoal. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente está à disposição.